Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nosso amado irmão Gelson vai trazer a palavra da noite. Senhor, fala no coração da igreja, segundo o texto que o Senhor deu, revelou para o servo, segundo o Espírito Santo, que esteja sobre a tua palavra, Espírito Santo, para a palavra oficial da noite, meu Pai, ser uma palavra que eu creio que há de ser, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós irmãos passando pelo nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Os amados irmãos, motivo de muita felicidade de estamos aqui mais uma vez aqui na casa do Senhor, louvando, exaltando o seu santo e bendito nome, não é verdade? Amém. Amém. Eu queria convidar os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias lá no livro que se encontra em Lucas, capítulo de número 10, verso 25. Oh, glória a Deus. Oi. Lucas 10, capítulo de número 25. Capítulo 10, verso 25. De número verso 25. Fala da parábola do bom samaritano. Amém. Aos amados irmãos que acharam, diga amém. Amém? Amém. Só vou convidar aos amados irmãos que, se puderem, aqueles que puderem ficar de pé, só para me ler o texto, assim que eu acabar, pode nos assentar mais uma vez. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus propôs: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor de Deus, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, fazer isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano estava de viagem. Chegou onde se encontrava o homem, e assim que viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nele vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, e ele lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Declarou o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. A que Jesus lhe exortou: vai e procede tu da mesma forma, da mesma semelhança. Amém? Podemos assinar. Aqui, meus amados irmãos, aqui nós vamos nos deparar com o texto em que o Senhor Jesus criou essa palavra de significados para poder falar de sua bondade infinita para com o teu povo e para com o seu semelhante. Vocês podem ver que às vezes a gente tem que distorcer toda a Bíblia de cabo a cabo para poder juntar as peças do quebra-cabeça a fim de achar o propósito real daquilo que a própria palavra quer nos passar. Mas às vezes em um texto só
a palavra já está bem clara. O texto do bom samaritano é uma dessas. Deixou bem claro que vinha um homem de Jerusalém, ele descia de Jerusalém para Jericó. Se vocês forem estudarem os pontos geográficos do mapa, Jerusalém está acima, né? E Jericó está mais embaixo. Esse homem que descia, quando ele foi encontrado, quando ele foi deparado com assaltantes que judiaram dele, bateram nele, machucaram ele, deixaram ele meio morto. É a única parte da Bíblia aqui eu me recordo que tem essa expressão meio morto. Não morreu, mas não tem condição de se levantar. Não morreu, mas não tem condição de se ajudar a si próprio. Hoje em dia, pessoas mesmo, tipo assim dizer, falariam que esse tipo de estado era como se fosse um estado de coma. Está vivo, mas não tem como se levantar. Esse homem foi largado meio morto. Então, em sequência, Jesus falou para esse líder religioso, esse doutor da lei, querendo se justificar de uma questão que ele estava em falta para com o povo de Deus, porque ele era um líder religioso, ele conhecia bem a lei. Mas como os judeus não se davam com os samaritanos, porque havia, alguns anos atrás, em que lá no período de Samaria era a capital de Israel, do reino do norte, período dividido de Roboão, filho de Salomão. Na verdade, eles foram colonizados pela Síria. Quando eles tiraram o povo lá de sua cidade, eles trouxeram o povo intelectual, os mais sábios, a classe pensante, e faziam uma questão, um tipo de repovoamento, a fim de que a intenção dele era de fazer uma grande mistura entre raças, crenças, costumes, e dominar, e para ter mais êxito, para poder assim dominá-los de uma forma mais sagaz, de uma forma mais fácil, porque assim eles não resistiriam a essa dominância do povo para com eles. E assim se tornou uma grande mistura. Então, esse homem, esses tipos de judeus não se davam com o povo samaritano, que era o povo de gentil. Mas a partir deste período houve uma grande mistura. Jesus queria falar com eles o quê? Que para com todos eles, Jesus veio em sua forma de homem. Deus o enviou para poder salvar o seu povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel, a terra prometida. Mas, como diz a própria palavra de Deus, que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Por isso, ele falou assim: agora eu irei para eles. E assim, a graça, a salvação chegou até nós. Aleluia. Porque se não fosse deste modo, o povo, especialmente escolhido, seria o povo judeu. Mas assim como eu vou dar uma pausa rapidamente para que os amados irmãos possam entender mais essa compreensão sobre a própria palavra de Deus. Quando havia um homem chamado Centurião de Cafarnaum, ele ouvia falar que Cristo, ele curava, libertava, transformava apenas pelo poder de sua palavra. Ele cria que Jesus tinha autoridade para isso. Quando ele se deparou com o Senhor Jesus em sua viagem,
questionando a seguinte coisa. Ele chegou até o Senhor Jesus e falou para o Senhor: Jesus, o meu servo jaz enfermo, paralítico. Quando o próprio Senhor Jesus falou com ele: eu vou até a sua casa. Não, mas ele, reconhecendo a sua figura, a sua, como diz nosso amado irmão Chico, a sua pequenez, ele falou: não, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu pé, eu dei apenas uma hora que no céu será curado. Quando o Senhor Jesus falou assim: ó, verdadeiramente vos digo que nem mesmo em toda Israel, ele era um homem estrangeiro, ele era um gentio também, mas ele teve uma fé sobremaneira, ele teve uma fé que foi indiscutível naquele momento, ele foi exemplo de uma fé poderosíssima. Aleluia. E Jesus falou que nem toda Israel tinha visto uma fé que nem a dele. Então, o que me leva a entender que quando o Senhor Jesus falou que ele ia partir dali para os seus outros povos que não eram judeus, era a fim de que a gente também recebesse a sua graça através da palavra que é anunciada. Esse homem queria se justificar acerca daquilo que ele estava em falta. Por que ele estava em falta? Ajudar o próximo. A palavra diz que esse homem foi deixado, largado, meio morto. Passou, o sacerdote o viu e passou de lá. O sacerdote, na palavra de Deus, em toda a história, ele é classificado como um servo de Deus, alguém que tinha condição de ajudar esse povo. Ele era um homem que levava o sacerdócio lá para o templo de Deus. Ele é quem oferecia os sacrifícios, e esse homem teve ajuda para poder ajudar o próximo. Ele viu, ele tinha condição, tinha como fazer, e ele somente virou sua cara, passou de lá. Quando de repente veio um outro homem, alguém instruído por Deus, alguém que estava sob o poder de Deus de fazer a obra, que tinha sido levantado, que era o levita. Da mesma forma ele viu aquele homem, da mesma forma ele se portou. Quem era o levita? Quem era esse levita? Aqui, ó, veio também um levita que procedeu de modo semelhante ao teu antecessor, não prestando socorro ao homem ferido e abandonando meio morto. Nós podemos notar que Jesus procurou mostrar ao doutor da lei que aquele homem, naquela situação, era o homem que estava na sarjeta, era aquele homem. E ele queria o que mostrar, e ele queria que aquele homem fizesse uma reflexão. Era como se fosse um tapa de luva. Ó, esse homem que está em falta ainda com a obra de Deus é você mesmo. Ele queria que mostrar para ele que era ele mesmo, mas ele não era bom. Eles só queriam tapar o sol com uma peneira, porque eles sabiam que eles estavam em falta, e eles sabiam que ele estava em falta. Jesus, mais uma vez, introduz o levita, então, para poder falar também de alguém religioso, de alguém que tinha condição de ajudar, mas não ajudou mais uma vez. Quando, de repente, veio a bola da vez, o samaritano, alguém inesperado. A Bíblia diz que ele vinha de viagem, e que ele cruzou aquele caminho. Ele vinha por um acaso. Se ele fosse levar em consideração o que o próprio judeu fazia com o povo estrangeiro, esse samaritano, ele ia passar de lá, porque não era o que ele devia. Ele era o menos provável. Ele era o que estava, já uma escala de 1 a 10, na probabilidade de ajudar, ele estava no 1%. Então, a perspectiva dele ajudar o próximo era muito pouca, era a parte demais. Então, mas ele não quis se assemelhar ao que o próprio homem de Deus fez. Ele teve, a Bíblia diz que ele teve compaixão, ele se aproximou e teve misericórdia. Aleluia, Deus. Ele teve misericórdia.
misericórdia daquele homem, então se aproximou, cobriu as suas feridas. Antes disso, derramou vinho e azeite em suas feridas. Dois elementos que estão bem evidentes também no vinho que a gente faz, a Santa Ceia, que é considerado o sangue de Cristo, e o azeite, que é considerado no lavar e na regeneração. Quando Cristo foi ferido na cruz do Calvário, saiu o que de seu corpo, lá quando ele foi espetado pelo soldado? Água e óleo saiu lá de seu corpo. Aqui ele falou que derramou vinho e azeite em sua ferida. Colocou esse ser humano que estava ali jogado aos braços feridos em sua cama, levou ele a uma hospedaria e falou com o dono da hospedaria: olha, estou crescendo este homem aqui, vou te pagar 2 denários aqui. Acredito que 2 denários é o pagamento de um dia de trabalho, se eu não me engano. Ou seja, e ele adiantou 2, porque ele falou que talvez se eu vier a demorar, já estou adiantando mais um pouquinho. E se porventura, quando eu voltar, tiver mais alguma despesa, pode colocar também. Aleluia. Eu vou pagar. Oh, glória. Aleluia. Há um amor ao próximo aí, meu. Alguém que estava improvável de ajudar, de oferecer ajuda, esse fez. Aquele que tinha para oferecer, de ajudar, esse não fez. Jesus colocou ele de encontro com as mudanças que tinha acontecido para ele. Ele tinha uma sabedoria que estava além. Eles tinham toda a lei que foi dada ao próprio do que Moisés, e eles faziam de tal forma a cumpri-la. E possivelmente cumpriam sim, mas o maior mandamento que tinha, eles não estavam fazendo, não estavam se portando de forma tal. Deus falou assim: o que diz? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu estou amando o meu próximo, como eu não estou amando o meu próximo que eu vejo, como que eu estou amando a Deus que eu não vejo? Eu não consegui assimilar porque duas coisas, porque as duas coisas andam em conjunto. Se eu amar a Deus, eu vou amar o meu amado irmão. Se eu não amar o meu irmão, eu não estou amando também a Deus. É um dos grandes mandamentos, que é o amor, que é o amar ao próximo. Quando Jesus falou com ele: vai e faz da mesma forma, colocou ele de encontro, pôs ele numa saia justa, a fim de que ele reconhecesse que ele estava no erro e que ele precisava de mudar, assim para que ele pudesse entrar lá no reino de Deus. Porque assim como ele fez essa pergunta: como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço? Lá no versículo de número 5, já no começo da parábola, certa vez ele falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Estava aí, a peça fundamental. Ele já estava cumprindo toda a lei, já estava guardando toda a lei, mas ainda faltava isso. Jesus viu dentro do seu próprio coração que ele estava querendo se justificar acerca daquilo que estava em falta. Mas Jesus, que conhecendo o interior do homem, sabia, ele sabe de todos os nossos pensamentos, aquilo que nós temos pensando agora, amanhã ou até depois, a fim de que a gente, se nós estivermos portando de forma decente, Deus vai continuar nos abençoando constantemente. Se nós estivermos portando de forma errada, Ele vai levar a gente a um encontro dessas situações, a fim de que a gente faça uma reflexão de que maneira que Ele quer que a gente viva. Aleluia. E eu pergunto lá para os amados irmãos, se alguém aqui, ou alguém do povo de Deus em outras igrejas, se tem cumprido também este grande mandamento, que é o amor ao próximo. Irmão, fez essa pergunta interessante. Pode falar.
eu creio que a maior parte da igreja na Terra hoje tem caído na questão do amor, que é a principal, fundamental para a salvação. Eu creio que ela tem caído aí. Exatamente. Deparamos numa seguinte questão. Às vezes chega e assim, as pessoas também são julgadas até mesmo pela sua aparência, seus status, aquilo que ela tem de andar, vestir, comer, beber. Às vezes chega, não aqui, mas tem muitas igrejas, a maioria das igrejas de grande porte, chega um amado irmão lá para ficar aqui na porta, o pastor, os irmãos, os líderes religiosos, vem aquela pessoa encostando lá de carrão, chega lá assim, todo mundo quer amar aquela pessoa. Amar aquela pessoa, igual tem que colocar aspas aí. Por quê? Porque ela tem como que manter a obra, né? Ela tem condição de fazer frutificar mais para a obra. Chega, oi irmão, como é que você está essa força? Você vem de onde? Quer saber da vida toda do irmão que acabou de chegar ali, já no carrão. Não foi Deus que te mandou para cá, tem certeza. Deus tem uma obra, Deus tem um propósito para contigo. Não foi Deus que te mandou, tem certeza. Mas aí, possivelmente, vem o outro. Tem irmãozinho de chinelinho de dedo, a calça jeans, humilde, simples. Até que os irmãos olham, se tem, pode não ter espaço para o irmão. Aqui, eles preferem do que ficar de pé, longe do que daquele irmão, do que ter contato com ele. Acabou o culto, o pastor vai falar assim: acabou o culto, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não vai embora sem dar a paz do Senhor. E aquele irmão que chegou vazio, que ele sai mais vazio, porque a intenção dele era de ir para o culto, receber uma palavra de consolo. Ele havia ouvido a palavra de Deus, mas não havia entendido o mistério de Deus para com ele. Até que Deus levanta alguém para poder falar sobre o amor de Cristo, mas esse não faz. Esse não o ama da forma que deveria ser amado. E esse irmão sai mais uma vez triste sobre essas vielas aí da rua aí, procurando alguma felicidade. Alguém que tinha para oferecer, não o ofereceu. Mas em verdade devemos dizer, meus amados irmãos, que esses tais, quando o soar da trombeta tocar, quando Jesus vem buscar o teu povo escolhido, o teu povo eleito, quando eles se depararem diante do tribunal de Deus, aonde Ele há de julgar os vivos e os mortos, quando a porta se fechar para eles, eles começarem a gritar: abre a porta, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Expulsei demônio, expulsei demônio, curei enfermo. Eles fizeram tais coisas porque o nome de Jesus é só fizeram tais coisas porque o nome de Jesus Cristo tem poder. Quando ele foi morto na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele disse para os discípulos: eis que agora é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que as coisas que essas pessoas fazem e qualquer um faz, qualquer um entendedor da Bíblia é capaz, pela fé, fazer grandes obras. Mas nem todo mundo que tem fé tem amor também dentro de si mesmo. Nem todo mundo que fala que é filho de Deus é filho de Deus. Apóstolo Paulo várias vezes falava com aqueles irmãos que estavam vivendo de forma horrenda, que eles eram filhos da perdição. Filhos da perdição, que eles não tinham parte para com Deus, eles eram filhos do diabo. Nem todo mundo que diz que é filho de Deus é filho de Deus. Você será reconhecido como filho de Deus se você conseguir cumprir este grande mandamento, que é o amor ao próximo. Aleluia. Ele falou que aquele que tem os meus
Deus dará ordem para que te guarde. Ele cria, então ele tem fé que Deus ele é capaz de salvar. Se Jesus tentasse tal coisa, mas nem todo mundo que tem fé tentou, mas dentro dele só havia iniquidade, que ocasionou a expulsão dele dos céus. O que eu quero falar para os amados irmãos na realidade é que o amor ao próximo, irmãos, tem se esfriado muito já na face da terra. A falta de entendimento acerca das escrituras sagradas tem levado ao próximo a cair sobre várias enfermidades, tentações, por falta de entendimento. O amor ao próximo já não pode vir somente com palavras, tem que vir seguido de atitudes, assim como esse bom samaritano teve compaixão. Jesus está apontando como o bom samaritano para ele mesmo, porque ele foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio convergir em um só corpo, judeus e gentios. Ele veio convergir em um só corpo, em uma só fé. Ele amou o mundo, a fim de que ele deu a sua vida por amor de nós. Grande forma, grande expressão de amor que ele teve para conosco. Deus, em sua essência, se ele não tivesse dado exemplo nisso, talvez essa passagem nem estaria escrita aqui, igual ele falou que amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas quem amou primeiro, foi eu ou foi ele? Desde a fundação do mundo, Deus já estava prevendo que ia dar errado. Mas ele ainda assim, ele depositou mais uma esperança ainda lá no jardim. Ele colocou uma condição: não comerás. Mas ele já previa que um homem ele ia cair sob tentação. Quando ele caiu, ele foi expulso, ele foi abandonado, ele foi deixado, ele foi largado meio morto. Mas não cessou a esperança de vida. Glória a Deus. Quando Jesus teve um plano, quando Deus teve um plano, a Bíblia diz que lá em Lucas 10, se eu não me engano, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. João 3,16, que Deus amou o mundo ao amor aí, de tal maneira que enviou o teu Filho amado para poder nos salvar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Grande ensinamento de amor. Assim como Deus fez, Ele enviou o teu Filho amado que estava lá em seu templo de glória, em sua glória, em sua majestade, na paz, no sossego. Ele teve tanto amor à humanidade, pois ele fez o homem à sua imagem e semelhança, que depois que o homem caiu em pecado, depois que essa maldição ela foi passada por toda a terra, de geração por geração, mesmo assim ele não deixou de amar o mundo até que ele criou esse plano que começou lá em Abraão. Conte as estrelas do céu, as areias do mar, depois passou para Isaac, Jacó, depois eu dou um salto lá na frente, eu vou lá para Davi. Da linhagem de Davi vem quem? Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia. E ele cumpriu essa grande ordenança que Deus impôs para ele. Um grande sofrimento que Jesus passou a fim que a gente pudesse ter vida, porque antes a gente vivia já no período da lei. Se alguém dependesse da lei para poder herdar a vida eterna, todo mundo seria morto, pois ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Até que Jesus veio, cumpriu o seu grande ministério, aproximadamente 3 anos, foi morto, ressuscitado ao terceiro dia,
E a partir daquele exato momento começou a reinar o período da graça, que é o período que nós estamos aqui vivendo. A graça foi dada a nós, a fim de que a gente pudesse ser salvo, não pelas obras, para que a gente não fosse justificado. Porque a gente não conseguiria ser justificado, porque só Ele conseguiu cumprir. Mas através do amor que há em Cristo Jesus, pois Ele comprou nós, eu, você, a todos nós com um preço incomparável, um preço que está além da prata, do ouro, diamante. Ele comprou a cada um de nós com o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Preço de sangue. Aleluia. Grande demonstração de amor que Ele teve para nós. Se Jesus se portasse igual esses filhos judeus estavam se portando, tadinho de nós. Tantas pessoas que o xingavam, cuspiam, batiam. Se Ele fosse amar o próximo com amor que Ele recíproco, né? Recíproco, eu vou te dar, mas eu quero receber também, de igual modo. Nada Jesus não teria cumprido. Verdade. O seu amor estava acima de qualquer circunstância ocasionada pelo teu próprio povo, pelo teu povo escolhido. Ele estava acima disso. Jesus veio para salvar o mundo, tirar o homem do período da revolução, o período da lei, para colocar o homem no período da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Glória. E esse período, meus amados irmãos, chegou até cada um de nós. A gente agora nós temos esse poder, essa graça dentro de nós, de que se a gente se portar como esse bom samaritano fez, que é amar o próximo, ajudar o próximo, ajudar a fazer a obra, né? Tempos de crise dos irmãos que estiverem passando, o amado irmão com sensatez chegar, oferecendo ajuda, podendo ajudar. A própria igreja também, que às vezes passa por certas dificuldades. Esse irmão vê que tem condição, mesmo que ele não venha ter nenhum tipo de condição, mas ele pelo menos tem uma palavra. Ele já não é movido só por palavras, mas naquele exato momento, se ele tiver pelo menos uma palavra, uma ideia, está fazendo muita diferença. Isso aí é uma demonstração de amor, de afeto, de carinho para com o próximo. Aleluia. Esse homem aqui poderia ter feito mais. Essas duas figuras que aparecem lá, que Jesus colocou como exemplo. Jesus poderia ter posto qualquer outro exemplo. Um homem pagão, um homem incrédulo, um ímpio. Não, ele pôs duas figuras que estão presentes dentro da igreja, fazendo a obra. Ele pôs eles porque ele sabia que estava faltando muita coisa. E ele colocou esses dois exemplos aí para que servissem para ele e para quem estava próximo a ele também. Vai e faz da mesma forma. Aleluia. Vai com você da mesma forma com a sua semelhante. Talvez se esse homem, aqui a própria palavra já não fala mais sobre esse próprio do mundo da lei. Mas quem sabe ele se portou posteriormente acerca dessa situação que Jesus pôs ele de encontro. Que Jesus veio tirar um homem de seu conforto e pôr ele de encontro às mudanças, né? Aleluia. E foi isso que ele fez com esse homem. E o que eu quero deixar lá para os amados irmãos é a seguinte coisa, né? Porque às vezes, meus amados irmãos, a gente pensa que nós já estamos fazendo demais, mas nós não estamos fazendo nem um pouquinho. Às vezes a gente se encontra já no conforto da mesmice. Às vezes a gente se encontra muito tranquilo, pensando que está tudo certinho, mas não está tudo certinho. O crente, quando ele está muito tranquilo, alguma coisa errada está acontecendo. Não pode estar tranquilo, mas também você já não precisa de ir para o problema. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Pois já basta os próprios problemas
Temos que ver dia após dia. Já basta o sofrimento que nós já temos. Mas já basta esse já. O fardo tem que ser o fardo que Jesus oferece. Aleluia. O jugo que Jesus oferece. Glória a Deus. Porque é leve, suave, dá para você levar. Aleluia, Deus. Oh, glória. E a gente tem que pensar assim: o amor ao próximo tem que vir sempre em primeiro lugar. O amor à obra em primeiro lugar. Aleluia. O amor ao meu semelhante não é o meu amigo que precisa só de ajuda. É o meu próximo. Quem que é o meu próximo? A bola da vez, aquela pessoa que precisa de uma ajuda. Aleluia. É esse que precisa de uma ajuda. Glória a Deus. Eu tenho que ajudar, não é só porque eu o conheço. Não é porque ele é meu parente. Não é porque eu gosto dele. Jesus ensina que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Aleluia. E orar por aqueles que nos perseguem. Aleluia. Porque se eu amar aquele que eu já conheço, aquele que eu já amo pela minha fé, de igual modo faziam os próprios fariseus. Faziam. Eles se amavam porque eles já se conheciam, mas não amavam quem era. Os pagãos fazem isso. Os pagãos fazem isso. Pagãos faziam isso. Então, meus amados irmãos, que essa palavra possa entrar em vossos corações, a fim que Jesus dê para cada um de nós entendimento de como que devemos amar. Amém. E se os amados irmãos, na oportunidade que houver, quiser meditar um pouco sobre esse livro, lá que me veio a refletir, lá que me fez essa reflexão rápida aí de Lucas capítulo 10, versículo de número 25, vocês vão saber realmente de que forma vocês devem se portar a fim de herdar a vida eterna. Amém? Ele estava querendo saber o que ele precisava de fazer para quê? Herdar a vida eterna. O que Jesus falou para ele? Vai, deu o exemplo, contou a história, vai e faz o mesmo que fez o samaritano. O cara que falou, aquele príncipe. Ele falou com aquele doutor da lei, né? Que considerava entendeu essa parte, hein? essa parte. Aí ele perguntou para Jesus o que ele precisava. O que tinha que fazer para poder entrar no reino de ir Deus. para o céu. Aí ele falou que já conhecia todos os mandamentos. Não, mas aí está a questão. Aí Deus falou para ele: então, já que conhece todos os mandamentos, vai e vende tudo que tem. E é lá no Jovem Rico, né? Lá no Jovem Rico, né? Ele falou com ele. E vende para os pobres. E não deu para ele. Ele baixou a cabeça e foi embora naquela hora. O coração dele estava na linha. Verdade? Exatamente. Então, irmãos, o que acontece? Deus, a gente conhecia a palavra importante. Esse doutor da lei era o interno. Conhecia a lei. Mas nós temos que praticar a palavra todo dia, com todo semelhante, com todo próximo. Se nós não praticarmos a palavra, que palavra é essa que nós estamos aprendendo? Embora nós conheçamos a Bíblia de capa a capa. E a outra também que falou, Bom, aquele homem que esbarcou ele, falou lá, sei lá, ele deixou ele quase morto lá. é essa. Todo machucado na frente de estrada. Exatamente, é isso aqui que Ladrão, né? Exatamente. Então, Então passava o outro. passava de lado, né? Saía do tempo, na hora de praticar a lei, o coração da lei, o amor, né? Então, o que acontece? Ó, Deus, lembre-se disso, Deus sempre vai te colocar à prova a todo momento. Às vezes eu acredito pedir alguma coisa, e você tem que dar para todo mundo, não pensar. Quando você tem para oferecer, porque o samaritano tinha, por isso que ele deu. Se você não tem, ele vai dar, né? Então, quando você puder, faça um esforço para a pessoa. Porque é melhor dar do que Paulo disse isso que Jesus disse, é melhor coisa dar do que receber. Às vezes usando a palavra, usando de alguma coisa. Exatamente. Não, irmão, por exemplo, porque a nossa tendência, sabe qual que é? Ainda mais quando a gente já conhece a pessoa. Passar de largo mesmo. Ah, meu Deus, estou na correria. Agora é meia hora que atrasa, deixa eu.
E às vezes, irmãos, tem pessoa que você não tem jeito, você tem que afastar. Tá? Tem pessoa que é atrás de vida. Essa é uma outra mensagem. Esse homem aqui realmente estava precisando, e o samaritano se apiedou dele, teve compaixão, parou e tratou dele. Essa é uma questão. Mas tem gente que não está precisando, não. Tem gente que está querendo reprovar a vida da gente. Aí é outra coisa, né? Então a gente tem que saber discernir também. Né? Porque você já pensou, vamos colocar rapidamente. Se a gente for parar com todo mundo e dar tudo para todo mundo, nós vamos ficar sem. Não vai dar conta, não. Então não é bem por aí. Mas às vezes é você entender, porque às vezes a pessoa vem até você, igual aquele cego que estava, cego não coxo, que estava lá à porta do templo Formosa, sim, pediu para os servos de Deus, né? Levaram ele até Jesus? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. Ele levantou e andou, porque ele precisava dar dinheiro, precisava andar. E às vezes a pessoa precisa de uma palavra para a mente dela abrir. Porque às vezes a pessoa está engessada no mundinho ali, que ela precisa de uma palavra de Deus proferida por um servo de Deus. Você não vê, por exemplo, o cego que ficava mendigando? Jesus curou a cegueira dele, ele lançou a capa para lá, a capa que ele usava para recolher oferta, e foi trabalhar. Ou seja, você mudou a vida dele. Então muitas vezes a pessoa precisa, não é de uma ajuda, é de uma mudança de vida que vai marcar o resto da vida dele. Tem isso também, né? Então muitas vezes você precisa de ser um orientador para a pessoa. Se você ficar dando, e às vezes a pessoa não tem condição. Tem a pessoa que não tem condição de trabalhar, tem a pessoa que tem. Então tem que ter um discernimento, entendeu? Tudo isso, né? Senão a gente também pode achar que todo mundo é samaritano, ou melhor dizendo, é o à beira do caminho meio morto, e não é. Cada caso é um caso, e a Bíblia fala de outros. Por exemplo, a Bíblia não fala dos exploradores? A Bíblia não fala do Dadá? Quem é o Dadá? Vamos usar um termo bem do nosso chupa-cabra, que só fica querendo sugar dos outros. Quer dizer, a Bíblia fala refutando, não apoiando, repreendendo. Então a gente tem que analisar qual é a situação também. Entendeu? Não é lógico, você não vai conseguir examinar todo mundo, mas pede a Deus, eu não quero negar a quem eu tenho que dar, mas eu também não quero dar a quem eu tenho que negar. Porque tem pessoas que você tem que negar, mas não é negar, assim, negar no sentido de não dar, entendeu? Não é que você vai falar que não, vagabundo, não é boa, não. Mas tem pessoas que você vai falar, não tem para dar. Na carta de Paulo fala sobre isso, os preguiçosos. É algo parecido, a Bíblia fala também dos preguiçosos, né? E aí? Tem pessoa que às vezes pode trabalhar e prefere ficar pedindo, morre, ele vai morrer pedindo, porque tem um espírito na vida dele. Aí aquilo é o quê? Qual espírito que é esse? É o santo ou é um espírito imundo? Que está aprisionando ele também. Então a gente tem que discernir vários casos, né? Agora, certo é que muitas vezes a igreja, ela se omite a ajudar. Ela tem essa tendência, nós temos essa tendência. Então que nós saibamos discernir. Peçamos a Deus, Senhor, me dá sabedoria para que eu faça a tua vontade. Não é? E assim sendo, Deus abençoe. Se coloca os seus pés. Quem vai poder, só para ter uma noção, passar a virada de ano com a gente? Deixe de vir, tá bom? Aí ficou desse jeito. O Chico vai trazer, a Jéssica vai trazer, ninguém vai mais nada, tá bom? Fica tranquilo. Mas nós queremos que os irmãos passem de mão também, tá? Virada de ano. Tudo vai começar às 10 horas da noite, mas faça a virada. Aí na hora de ir embora a gente arruma um jeito de levar, tá? Cada tarde a gente arruma um jeitinho, tá bom? Faça sempre as suas mãos em forma de receber. Pai, a todos abençoe os presentes e ausentes. Com teu amor, com a graça do Filho, abençoado a todos, consolação divina e Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim. Comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, na coragem, no ânimo do Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Amém. Agora estamos naquela parte que vamos consolar, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus